Você está assistindo um vídeo do canal? Fica ligado. Jesus Cristo olhou para Israel e disse: Ó Israel, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como faz a galinha aos seus pintinhos, mas tu não me quiseste. Eis que vossa casa ficar-vos-á deserta, até o dia em que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Querida igreja, eu tenho esta noite a súbita e elevada honra de cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Convido-vos então para nós abrirmos as Escrituras Sagradas, Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículos 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu quero me reportar ao templo da época de Jesus, o templo de Herodes. Aquele templo que está em João 2:20, que levou 40 anos para ser construído. É sobre este templo. Uma obra arquitetônica das mais belas dos seus tempos. Uma obra que leva 46 anos, deve ser uma obra de um caráter muito belo, muito altruístico. Suas colunas de mármores, seus capitéis de prata, eram de grande entusiasmo para aquela época, uma engenharia top daquela época. E os discípulos, admirados, perplexos com a beleza do templo, Jesus olha para eles e antagoniza os seus discípulos, dizendo para eles: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ora, o Senhor Jesus falou isso no ano 30 da era cristã, para que a profecia desse no seu cânon definitivo cumprimento no ano 70 da mesma era. A história prefigura, nos edita e nos ensina que um general chamado Tito Vespasiano vem com 70.000 soldados e sitia a cidade de Jerusalém toda. Mas o interessante é que Deus muitas vezes retarda o processo para a sua palavra se cumprir, porque Deus não acerta o relógio dele pelo meu. Aleluia, também digo eu. Sou eu quem precisa acertar o meu relógio pelo dele. Ele manda e não é mandado. Ele dá ordem e não recebe ordem. Ele mata e não vai preso. Se você der glória, ele é Deus. Se não der glória, ele é Deus. Ele não está aqui pedindo ajuda a ninguém. Então, retém o processo. E os historiadores Plínio o Moço, Eusébio de Cesareia, Flávio Joséfo e Heródoto, que é o pai da história, estão de comum acordo que este contingente de 70.000 soldados ficaram 42 dias fora do muro, sem adentrar a cidade. Para quê? Por que que Deus retarda o processo? Isso é um antagonismo da própria racionalidade do homem. Por que que Deus retarda o processo? Porque a cidade não é tomada de uma vez, para se cumprir as Escrituras. Agora vamos abrir a Bíblia. Deuteronômio 28:53. E comerás o fruto do teu ventre,
a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te deu o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos... Eu pergunto aos senhores, há alguma injustiça em Deus para isso acontecer? As mulheres viraram antropófagas, começaram a comer carne dos seus próprios filhos. Veja o versículo 57, coloca o 57. Vamos lá? 1, 2, 3 já, me ajudem. E isto por causa de suas párias, que saírem dentro dos seus pés, e para com seus filhos, que tiver, porque as comerás as escondidas, pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Eu dou uma pausazinha para o povo meditar. Homens não são produtores de avivamento, viu? Homens produzem movimento. Avivamento é produzido pelo Espírito e pela palavra. Vamos ler Lamentações 4 e 10. Lamentações de Jeremias 4 e 10. Leamos, por favor. Vamos lá, me ajudem. 1, 2, 3 já. As mãos. Lá. Continue. Serviram-lhes de alimento. Dá uma pausazinha. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Este é o povo que Jesus veio para eles. 75% das escrituras é para eles. Para nós sobrou 25%. E ainda bem que sobrou. Porque nós não merecíamos estar aqui hoje. Porque nós éramos jambuzeiros bravos. Jambuzeiros bravos não dão frutos bons. Um milagre aconteceu. Alabassuriquece. Deus escolheu, porque não foi você quem escolheu a Deus, foi Ele quem lhe escolheu. O jambuzeiro de Americânia e lá dos Estados Unidos, da Paraíba, que sou eu, enxertou na oliveira e virou isso aqui, a noiva do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estão entendendo? Vocês se lembram daquela vez que o Senhor Jesus Cristo olhou para Israel e disse: "Ó Israel, quantas vezes eu quis te ajuntar?" Fala só o que a Bíblia diz. "Debaixo das minhas asas, como faz a galinha aos seus pintinhos, mas tu não me quiseste." Aí vem o juízo: "Eis que vossa casa ficar-vos-á deserta, até o dia em que digais," "Bendito o que vem em nome do Senhor." Imaginemos agora que dentro dos muros da cidade não havia mais alimento. O produto hídrico também estava sumindo. São 42 dias sem ninguém entrar nem sair. É estado de sítio. Não tendo mais alimento, as mulheres ingeriram seus próprios filhos, comendo-os. Foi quando o general adentrou os muros e, diz os historiadores,
que as mulheres grávidas que sobraram eram abertas suas barrigas, tiravam-lhes as crianças e dentro das mesmas eles colocavam gatos vivos. Diz os historiadores que todas as árvores em volta de Jerusalém foram cortadas para fazerem instrumento de suplício, fazerem cruzes. Crucificaram mais de 10.000 judeus.